Olá pessoal, aqui é o professor Fernando e hoje a gente vai começar a ver como que calcula a estrutura mais simples desse tipo, que são cascas finas de revolução. Tá? Então veja que a gente está partindo de elementos contínuos, de elementos reticulados, ou elementos em barra, como vigas e pilares, onde a gente faz uma análise de um elemento unidimensional para uma estrutura contínua. Então agora a gente tem no mínimo duas dimensões que são relevantes, né? Veja que é uma diferença aqui, por exemplo, de um poste para essa cúpula aqui. Então a gente tem uma estrutura que não consegue ser representada de uma maneira simples por elementos de barra. Então ela tem no mínimo duas dimensões aqui que são bastante evidentes em relação à terceira, que seria a espessura. Tá? E essa terceira dimensão a gente vai desprezar a variação de tensões ao longo dela, e por isso que é uma teoria mais simplificada chamada de teoria das cascas finas de revolução. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo que quase que esse exemplo aqui é do Centro Cultural do Oscar Niemeyer. Vê que a gente tem essa cúpula aqui e aparentemente ela é contínua, né? E tem uma certa simetria, mas por conta de aberturas o raio não é constante, tá? Ela não se adequaria a essa teoria, que não funcionaria muito bem com ela. Tá? A gente já vai ver o porquê. Então, mas o que a gente vai ver serve de introdução a esse tema mais complexo, que é de estruturas contínuas. Tá? Uma estrutura que funciona bem com a teoria que a gente vai ver, por exemplo, aqui são a estrutura de silos. Tá? Então veja que a gente tem, supondo aqui um eixo passando pelo centro aqui desse silo, a gente vai ter uma estrutura que é axissimétrica. Né? Então são círculos aqui, um círculo, um tubo, né? Funcionando então com uma estrutura, uma casca fina. Então para a gente criar essa casca fina de revolução, primeiro a gente precisa de uma curva, tá? E depois girar essa curva em torno desse eixo. No nosso caso aqui, a nossa curva seria uma curva de raio infinito, né? Então uma reta. Se eu pego essa reta aqui e giro ela em torno do eixo desse meu silo, eu formo a própria estrutura do silo, que é o nosso cilindro, né? Bom, outro tipo de estrutura aqui é um reservatório de gás. Então veja que se eu fizer uma curva aqui em C, tá? E girar esse C em torno do eixo dessa esfera aqui, a gente vai formar essa esfera oca, que é justamente o reservatório de gás. Também funciona muito bem aqui para esse tipo de estrutura, essa teoria das cascas finas de revolução. Outro tipo de estrutura são as cúpulas. Tá? E aqui eu peguei uma bastante representativa, que é da estrutura da cúpula do Panteão de Roma. Tá? Veja que nessa estrutura a gente tem esses vários degraus aqui, mais próximo da base da cúpula, justamente porque a gente vai ter uma mudança aqui nas tensões. Então essa cúpula foi feita com material resistente à compressão, mas fraco à tração. Então no trecho onde começa a ter mais tração, quer dizer, abrir fissuras nessa estrutura, foi feito um reforço aqui com esses tijolos, né? Então aumentando a seção. Mas se a gente olhar um corte aqui dessa estrutura, vai ver que temos essa abertura, e se a gente olhar essa sequência aqui, pensando que a gente tem uma espessura constante, tá? A gente de novo vai ter uma curva, vai ter um eixo, e girando essa curva aqui em torno do eixo, a gente vai ter a forma da nossa cúpula. Tá? E para a gente estudar essas cascas finas de revolução, a gente primeiro tem que definir as tensões que vão estar atuando ali. Esse tipo de estrutura aqui, por conta da simetria, por conta da forma dela, simetria de carregamento e forma, a gente só vai ter tensões principais atuando ali. Então, quer dizer, só vou ter tensões normais, não vou ter tensão de cisalhamento, nem momento fletor, só vou ter tensões normais. Tá? E para a gente entender, ou simplificar esse entendimento, vamos pegar um exemplo de uma colmeia aqui. Tá? Pelo menos da figurinha dessa colmeia aqui num desenho animado. Então veja que essa colmeia ela é formada mais ou menos por anéis. Tá? Nesse desenho animado. Vamos desprezar essa abertura aqui, supor que está toda fechada essa nossa colmeia com as abelhinhas aqui. Se a gente imaginar essa colmeia da maneira que está formada por anéis, tá? Então veja que a gente vai ter, e me lembra que a gente sempre só vai ter duas tensões aqui principais, tá? Só tensões normais.
E a analogia que a gente faz aqui acaba ficando bem simples pelo seguinte: os anéis aqui, tá? Eles tendem a falhar abrindo. Então uma das tensões seria uma tensão aqui na horizontal, que essa tensão na horizontal a gente chama de tensão tangencial, tá? Então uma das maneiras de aqui falhar é se por conta da pressão, do peso próprio, enfim, do que a gente tiver aqui, esses anéis romperem abrindo aqui as pernas, né? Então essa daqui seria a primeira tensão, que é a tensão tangencial, essa tensão aqui olhando no plano, tensão horizontal. A segunda falha que poderia acontecer é do peso ser tão alto aqui que isso daqui vai ser esmagado na vertical, tá? Então veja que eu estou falando aqui uma linguajar bem simplória, mas é justamente para a gente fixar esse entendimento, tá? Se eu tenho um peso próprio aqui muito elevado, enfim, supondo que o peso próprio aqui é a nossa carga principal, os anéis aqui de baixo vão estar sofrendo mais com o peso do que esses daqui de cima, certo? E essa direção do carregamento vai ser vertical. Essa tensão aqui que a gente vai estar sofrendo na vertical, lembra que de novo olhando aqui no plano, né? Vão ser nossas tensões meridionais, tá? Então a gente vai ter duas possibilidades de falha aqui, simplificando para as nossas tensões principais. A gente vai ter tensões tangenciais, que seria da abertura desses anéis, e tensões meridionais, que seriam do nosso esmagamento na vertical desses anéis, tá? Sabendo disso daqui, a gente pode agora partir para a construção de uma casca fina de revolução. Para construir uma casca fina de revolução, a gente vai precisar de duas coisas principais, tá? Primeiro, eu tenho que conhecer a minha curva, essa é a minha casca fina, e depois eu tenho que saber a que distância que essa curva vai estar do meu eixo, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer essa cúpula como eu tenho aqui, vejo que eu parto daqui de cima, venho aqui para baixo, e eu tenho uma variação desse meu raio aqui, né? Então aqui eu tenho uma curva com um raio menor, e aqui eu tenho uma curva com um raio bem maior se aproximando de uma reta, tá? Cada um desses trechos aqui, desses pontos, tem uma distância para o nosso eixo da casca, tá? Então, se a gente sabe qual que é a curvatura, né, ou qual que é o raio da curva aqui, e eu sei a distância que está essa curva do meu eixo da casca, eu consigo montar minha casca fina de revolução. Por exemplo, para montar esse silo, a gente já conversou, eu pego uma reta, então a minha curva seria uma reta, e a distância que ela tiver para o eixo que eu quero desse silo, eu tenho a minha dimensão total aqui para formar essa casca fina de revolução. A mesma coisa aqui para essa esfera, né, para essa reservatório de gás. Eu conheço aqui o raio de curvatura, sei a distância que ele está do eixo, na hora que eu giro isso daqui, eu formo minha casca fina de revolução. Da mesma maneira, essa cúpula, então eu tenho aqui a minha curva, tá? E vê que essa curva ela não inicia exatamente no eixo, ela tem um afastamento do eixo, e daí sim ela inicia fazendo para deixar essa abertura aqui em cima, né? Se eu quiser fazer um pneu de bicicleta, por exemplo, tá? Vamos supor que esse daqui é o meu eixo da minha casca, faço um pneu de bicicleta aqui, então uma letrinha C, por exemplo, e na hora que eu giro essa letra C em torno do eixo, eu formo um pneu de bicicleta. Se eu quiser fazer um pneu com um raio maior, eu afasto esse meu pneu, posso ter o mesmo Czinho aqui com o mesmo raio, só que eu afasto ele do eixo da casca. Então na hora que eu giro em torno do eixo da casca, eu tenho, apesar de ter o mesmo tamanho de raio do meu pneu, eu tenho um pneu muito maior, porque eu estou mais longe do eixo da casca. Então quer dizer, a gente precisa de duas dimensões. A primeira vai ser o nosso R1, então quer dizer, a curvatura que a gente vai ter da casca. Esse é justamente o que a gente chama aqui do R1, tá? Então esse R1 vai mostrar qual que é a curvatura de qualquer trecho. Nessa cúpula aqui, como a gente tem vários raios de curvatura, ele vai variando conforme o ponto que a gente está olhando, tá? Mas no caso do silo, por exemplo, esse nosso R1, como no silo a gente tem uma reta, o R1 vai ser infinito, tá? No caso então
Então veja que aqui a gente tem um R1 infinito. Para eu formar uma reta, eu preciso de um raio que tende ao infinito, né? Já na nossa esfera aqui, nesse reservatório de gás, o meu raio vai ser justamente isso daqui. Para formar essa curva, eu tenho que ter esse raiozinho aqui. E o segundo vai ser a distância que isso daqui está do eixo da casca. Essa distância que está é o R0. Tá? Então veja aqui no silo, por exemplo, o R0 é a distância do eixo até a reta. Na esfera, o meu R0 vai ser a distância do eixo até a minha curva. Tá? Na esfera tem uma propriedade bem interessante, que o raio de curvatura R1 ele é igual ao R0. Tá? E veja que esse R0 aqui sempre vai ser a distância de qualquer ponto que eu estiver olhando até o eixo, só que partindo perpendicularmente do eixo. Tá? Se eu quiser partir perpendicularmente da minha curva, eu vou ter esse R2, que é uma função de R0. Tá? Vê que a gente tem aqui um ângulo reto. Eu tenho R2 sendo hipotenusa, um ângulo φ, que é justamente a abertura que a gente está olhando. Então, qual ponto que eu estou olhando? Estou olhando esse ponto aqui, então meu ângulo φ, eu parto aqui a 90 graus desse ponto, tenho a abertura φ, e sei que meu R0 vai ser, então, igual a R2 vezes o seno de φ. Conhecendo R1 e R0, tá? E sabendo qual que é o ponto que eu estou olhando no ângulo φ, a gente consegue criar aqui nossa casca fina de revolução. As tensões que a gente vai ter principais, então, lembra lá da abertura do anel, vai ser o nosso sigma θ, que é a tensão tangencial, e no esmagamento vertical do anel, né, se for pensar lá na analogia simplesinha que a gente fez da colmeia no desenho animado, esse esmagamento vertical vai ser o sigma φ, que é a nossa tensão meridional. E são as duas tensões principais que a gente vai ter. Tá? Para fazer a dedução das fórmulas aqui, a gente vai fazer o que fizemos lá no começo do semestre, vai brincar um pouco com as equações diferenciais de equilíbrio. Tá? Então veja que aqui a gente vai fazer duas equações principais. Então a gente tem duas incógnitas, que é a tensão tangencial e a tensão meridional. Então a gente precisa só de duas equações. Tá? Veja que a gente tem as dimensões infinitesimais aqui. Se eu conheço R0 e tem uma abertura dθ, essa distância aqui vai ser R0 vezes dθ. Né? Se eu conheço essa abertura aqui do ângulo, então uma abertura infinitesimal dφ, e conheço o raio de curvatura R1, esse lado aqui vai ser o raio vezes o ângulo. Então esse meu lado aqui vai ser R1 vezes dφ. Tá? A segunda dimensão para a gente ter uma área aqui e transformar essas tensões em força, a espessura vai ser o H. Tá? Então nossa espessurinha vai ser chamado aqui de H. Certo? Os carregamentos, então a gente vai ter PZ e Pφ. O Pφ sempre vai ser tangencial aqui na direção da tensão meridional, tá? E o PZ sempre vai ser perpendicular aqui à face. Então veja o que a gente tem, ó, tangencial aqui o nosso meridiano, o Pφ, e o PZ perpendicular aqui à nossa curva, né? Perpendicular aqui ao meridiano. Como se fosse, a gente considera ele positivo para fora, como se fosse uma pressão interna. Bom, e quais são as condições que a gente precisa ter para essas equações que a gente vai fazer aqui, as equações de equilíbrio, serem válidas? O carregamento tem que ser simétrico, então não só a forma, né, não só a estrutura tem que ser simétrica, mas o carregamento também. Não devemos ter, a gente não pode ter nem momento, nem esforço cortante significativo, e essa espessurinha H da nossa casca é desprezável em comparação a R1 e R2, tá? Ela fica no máximo na faixa de 10% do que a gente vai ter desses raios aqui. Para a gente fazer, como a gente tem duas incógnitas, que é a tensão meridional e a tensão tangencial, né, o sigma φ e o sigma θ, a gente vai precisar de duas equações de equilíbrio. Tá? Então vamos começar a primeira fazendo aqui uma equação para a tensão meridional. Para a gente fazer essa equação aqui, uma das maneiras é a gente traçar uma seção aqui perpendicular ao eixo da casca.
Tá? E quando a gente traçar essa seção, vamos olhar a nossa estrutura da casca dessa maneira aqui. Então a gente fez a seção, vê que a gente vai estar considerando aqui nesse plano o sigma-φ, então nossa tensão meridional. A gente vai supor aqui que as pressões internas são pressões de dentro para fora. E a gente vai ter toda essa pressão aqui tendo uma resultante que é em função da nossa seção que a gente passou aqui. Então, se eu tenho toda uma pressão tentando empurrar isso daqui para fora, né, em relação à seção, ela vai estar atuando na própria área que a gente passou a seção. Então, se eu tenho um raio R2, esse meu raio aqui vai ser o R0, tá certo? A gente vai ter, então, toda a nossa área aqui sendo πr² vezes o P, certo? Então, a área vezes a pressão interna, que a gente vai chamar aqui simplesmente do R, tá? Então, eu tenho tudo isso daqui, a resultante, sendo πr², πr0², vezes a pressão interna, sendo a nossa resultante. E para segurar isso daqui, para não escapar, a gente tem toda a área da nossa casca, exatamente em cima da seção. Então, lembra que isso daqui, a gente está supondo aqui exatamente nessa seção, né? Então a gente vai ter o R0, então eu vou ter a seção constante, supondo a minha espessura constante H, e tenho toda a circunferência aqui, que é 2 vezes o π vezes o R0. Então, 2 vezes o π vezes o R0 dá o comprimento da circunferência, e a espessurinha dá H, então 2πr0 vezes H vai dar a área. Se a gente multiplica a área pelo sigma-φ, a gente tem uma força, certo? Mas lembra que a gente vai fazer o somatório, então uma direção do nosso eixo, o eixo da nossa casca. Então eu tenho que multiplicar isso daqui pelo seno de φ. O meu sigma-φ vezes o seno de φ vai dar minha componente vertical, e multiplicado pela área vai dar a componente vertical dessa força. O somatório das forças tem que ser igual a zero, então a gente tem aqui 2πr0 vezes H, que é a área que a gente tem da casca, vezes sigma-φ vezes seno de φ, vai dar a componente vertical, menos a resultante, que seria nesse caso uma pressão interna P vezes πr², R0², tem que ser igual a zero. Daqui a gente tira, então, isolando sigma-φ, que é a nossa incógnita, a gente já tem a equaçãozinha, a primeira equação para achar a tensão meridional. Então, a segunda equação que a gente vai ter vai ser fazendo o somatório das forças na direção de PZ. Tá? Então, a gente tem essa PZ aqui sendo uma pressão atuando perpendicularmente à nossa curva, ao nosso meridiano. A gente vai ter componentes de força por conta dessas tensões aqui, da tensão meridional e da tensão tangencial, e a componente força e a força provocada pela própria pressão interna. Tá? Então, a gente supondo que essa pressão aqui está vindo de dentro para fora. Vamos analisar primeiro aqui as nossas tensões tangenciais. Veja que como a gente tem uma curva aqui, tudo isso aqui está em curva, a gente olhando aqui de cima, traçando uma seção aqui nesse paralelo, está perpendicular ao eixo da casca, a gente vai estar olhando também no nosso elemento infinitesimal, está olhando aqui no elemento infinitesimal as tensões tangenciais. Veja que a gente vai ter a componente dessas forças aqui provocadas em função da tensão, tá entrando aqui na estrutura. Então, se a gente tem primeiro a pressão saindo da estrutura, né, atuando em toda essa face aqui, toda a área do nosso elemento infinitesimal indo para fora, a gente vai ter a força provocada aqui pela tensão tangencial vindo para dentro. Tá? Então, a gente vai ter as componentes de cada uma dessas tensões entrando. Essas tensões, para se transformarem em força, a gente vai multiplicar pela área que ela está atuando. Então, a gente tem aqui a tensão tangencial nesse lado e essa espessura. Então, a espessura H vezes R1 vezes dφ, que é esse ladinho, esse comprimento desse lado, vai ser a área que vai estar atuando o sigma θ. Então, sigma θ vezes a área é a força. Como a gente está supondo uma abertura desse elemento infinitesimal de dθ, eu vou ter metade desse ângulo para cada lado aqui. A componente então dele vai ser sigma θ vezes a área, que é H vezes R1 dφ, e vezes o nosso
essa componente da força, que vai ser o seno vezes seno de dθ sobre 2. Quando o ângulo é muito pequeno, tá, o seno e a tangente do ângulo se aproximam do próprio ângulo. Então a nossa força aqui seria essa componente da força aqui entrando, né, na direção de PZ. Seria σθ vezes H vezes R1 dφ vezes dθ sobre 2. Ainda quando a gente olha aqui nessa nossa componente tangencial, ela está atuando exatamente aqui no eixo horizontal. Sempre vai estar no eixo horizontal, tá? Por conta dos meridianos aqui não serem exatamente paralelos, né? Eles são aqui sempre uma abertura de um ângulo dθ, como a gente tem aqui. Então quer dizer, quando a gente faz um corte, né, um plano aqui passando, que contém o eixo do nosso casca de revolução, a gente vê que a componente dessas forças aqui, que a gente acabou de calcular, tá, ela vai estar entrando perpendicularmente aqui em relação ao eixo. Tá? Quando o que a gente quer, na verdade, é fazer o somatório das forças na direção do PZ. Tá? Então a gente vai ter que multiplicar isso daqui ainda pelo seno dessa abertura de φ aqui. Então quando a gente multiplica pelo seno dessa abertura, a gente está calculando aqui essa componente da tensão tangencial. Então a gente já viu como que obtém a parcela da força provocada pelo PZ, a parcela da força provocada pelo σθ, e só falta a parcela da força provocada pelo σφ. Então, de novo, vamos imaginar um plano aqui que contém o eixo da casca, tá? E olhando o nosso elemento infinitesimal, a gente vai ter essa figurinha aqui. Então, o que eu vou ter? Da mesma maneira que a gente transforma σθ em força multiplicando pela área, a gente vai transformar o σφ em força também multiplicando pela área. A espessura da casca vai ser H e o lado que está atuando no σφ vai ser R0 vezes dθ. Olha só. Então, esse comprimento aqui vai ser o raio vezes o ângulo, então R0 vezes o dθ vai ser o comprimento, a espessura é H. Multipliquei o meu σφ por essa areazinha aqui, a gente vai ter a nossa força. Tá? Vê que aqui a gente tem uma variação desse σφ. Tá? Essa variação aqui de dσφ a gente vai desprezar por ser um termo de ordem superior, como a gente fez lá nas equações diferenciais de equilíbrio. Tá? Então tá aqui, ó. Fazendo a mesma situação, então a gente calculando as componentes aqui da força em função de σφ, a gente vai ter a nossa força entrando de σφ HR0 dθ dφ. Tá? Tendo tudo isso daqui, eu faço a somatória das forças na direção de PZ, como a gente tem aqui nessa equação da primeira somatória das forças aqui da página 41 da aula 5. Tá? Então tudo que a gente comentou, que acabamos de falar, está aqui nesse somatório dessas forças. Tá? E vamos chegar nessa segunda equação que a gente precisa para encontrar o valor das duas incógnitas, que é o σθ e o σφ, né, a tensão tangencial e a tensão meridional, que fica em função do raio R2, o raio R1, a pressão perpendicular à casca e a espessurinha da casca. Então a gente, para resolver, encontrar o valor das tensões, a gente vai usar aqui a equação 4 da página 41 na aula 5 e a equação 3 da página 41 na aula 5. Nesse primeiro exemplo, então a gente tem uma esfera sob pressão, então parecido com aquele reservatório de gás que a gente viu ali na foto da Petrobras, da BR. Então está uma pressão interna, a gente quer encontrar as tensões principais aqui nessa esfera sob pressão. Vê que para uma esfera sob pressão, o raio de curvatura R1 ele vai ser igual ao raio de curvatura R2, tá? E se a gente parte a esfera tem uma particularidade que qualquer eixo que passe pelo centroide da esfera, pelo centro de gravidade dela, ele vai ser um eixo de simetria. Então tanto faz se o nosso eixo for horizontal, for vertical, for entrando aqui no plano,
ele vai ser um eixo de simetria, a estrutura vai ser axissimétrica em relação a esse eixo, né? Desde que o carregamento também o seja. E nesse caso, como é só uma pressão interna, é válido esse entendimento. Tá? Então vamos ter um eixo, vamos supor aqui inicialmente um eixo vertical, o nosso eixo de simetria. A gente vai ter o R1 sendo igual ao R2, e quando a gente olha um ângulo então, de φ de 90 graus, olhando exatamente esse ponto aqui, tá? Então 90 graus partindo do eixo vertical, o R0 também vai ser igual ao nosso R1. Tá? Então, para um φ de 90 graus, o R0 é igual a R1, que é R2, que a gente vai chamar de R. Tá? A pressão interna vamos chamar de P. E vamos fazer uma seção para ver o equilíbrio, bem aqui quando o φ for igual a 90 graus. Então, o que a gente vai ter? Que a nossa resultante, como a gente viu lá na dedução, vai ser a pressão vezes a área. Então, essa resultante, a área, a gente tem π vezes R ao quadrado, e a pressão interna P, a resultante vai ser o PR ao quadrado sobre P. Da primeira equaçãozinha que a gente fez, a equação 4 da página 41, então a resultante já foi calculada, depois a gente tem 2πr0, H seno de φ. Então está aqui 2πr0, a gente já chama tudo de R, H vezes o seno de 90. O seno de 90 é 1, R ao quadrado, cancelamos aqui, diminuímos com o nosso R, o π corta com π, sobrou aqui para a gente que a tensão meridional vai ser a pressão vezes o raio dividido por 2 vezes a espessura dessa nossa casca. Então temos já a primeira tensão. Vamos jogar essa nossa tensão conhecida agora na equação 3 aqui da página 41. Tá? Então eu conheço R2, conheço R1, conheço H, conheço P e conheço agora também o sigma φ. Vamos ver quanto que vale sigma θ. Tá? Então jogando aqui nessa nossa equação 3, jogando no lugar de sigma φ o PR sobre 2H, passo o R multiplicando, a gente vai ter que o sigma θ também vai ser igual a PR sobre 2H. Então, numa esfera, as tensões são iguais, as tensões principais são iguais. Isso é bastante lógico, já que a gente viu que, independente de onde eu passar o eixo, desde que ele passe pelo centro de gravidade da nossa esfera, ele vai ser um eixo de simetria. Tá? Então, a gente não teria aqui uma direção vertical, horizontal, olhando de uma maneira mais simples, assim, né? Ou melhor, tangencial ou meridional. Sempre seria válido esse eixo. Então, também é compreensível, né, o esperado que as tensões meridionais e tangenciais tenham o mesmo valor. Para o segundo exercício aqui, a gente tem esse vaso cilíndrico. Então, imagina que é um reservatório GNV. Tá? A gente tem um trecho que é cilíndrico, e nas extremidades a gente vai ter aqui uma meia esfera de cada lado, certo? O que vai estar acontecendo aqui de tensões principais aqui nesse cilindro? Então a gente supôs aqui um aço com tensão de escoamento 400 MPa, uma pressão interna de 220 atmosfera, que é igual a 2.200 N por centímetro quadrado, coeficiente de segurança igual a 2. Então vê que no trecho cilíndrico a gente tem o raio 1 igual a infinito, né, já que é uma reta aqui, e o raio 2 sendo igual ao R, que a gente vai chamar aqui também o R0, igual a 20 centímetros, que é metade do diâmetro. De novo, igual ao anterior, então a gente vai começar a resolver encontrando nossa tensão meridional, ou sigma φ, através da segunda equação. Nossa resultante, fazendo uma seção aqui transversal, então vê que a gente vai ter a pressão interna aqui atuando nessa área da seção. Então, de novo, πr ao quadrado vezes a pressão interna, dividido pelo 2πrh seno do φ. O φ aqui também, já que a gente olha nosso eixo de simetria, é um eixo aqui horizontal. Essa tensão meridional vai ser 22 kN por centímetro quadrado sobre a espessura. Tá? Para achar a nossa tensão tangencial, a gente pode tanto fazer jogar a tensão meridional na primeira equação que a gente deduziu, o que a gente aceitou, que seria essa daqui,
como podemos também fazer a dedução nós mesmos. Então a gente pega a espessura, uma fatia aqui do nosso cilindro, uma fatia aqui de espessura L, por exemplo, e faz o equilíbrio dessa seção aqui. Então, vou ter uma pressão interna atuando nesse retângulo, tá? O retângulo que tem base L e altura D, ou 2 vezes R, atuando no sentido, e eu tenho a própria casca aqui resistindo a essa pressão interna. Então, quer dizer, eu tenho a tensão tangencial atuando nessa areazinha, que seria largura L e espessurinha H. Tá? Tanto faz a gente fazer uma dedução, lembra que tudo é equilíbrio, então tanto faz fazer uma seção aqui, fazer o equilíbrio dessa seção, ou usar a primeira equação, que também foi uma equação de equilíbrio, né? O somatório das forças igual a zero. Então, vê que nessa tensão tangencial, a gente joga aqui o que eu tenho de um lado, a pressão interna, que eu tenho do outro aqui, a parte resistente da minha casca, a gente vai chegar numa relação que a tensão tangencial vai ser 44 sobre H kN por centímetro quadrado. Então, vê que nesse caso, a tensão tangencial é o dobro da minha tensão meridional, tá? Então, que é a expansão desse cilindro aqui na direção do nosso eixo de simetria, já que a gente está contabilizando aqui que esse material tem um comportamento elástico linear, ele é a metade do que a gente vai ter da deformação na abertura desse anel aqui, desse cilindro. Se a gente tem uma deformação diferente nos dois sentidos, quer dizer que a gente vai ter um ponto aqui de deformação diferente. Lembra que a gente tem nessa parte cilíndrica, eu vou ter o dobro de tensão do que eu tenho na parte esférica, né? Então, nesse trecho onde eu chego numa parte totalmente esférica, eu vou ter uma deformação tangencial que vai ser a metade dessa daqui do cilindro. Então, a gente vai ter uma expansão maior aqui para fora do cilindro do que eu vou ter na esfera. Então, isso daqui vai causar um momento fletor, uma concentração de tensões bastante elevada. Então, é um ponto crítico aqui nesse tipo de estrutura, tá? Na questão de solda, questão de montagem desse cilindro, para ficar atento. Então, a gente tendo tensões principais, fazendo uma verificação por von Mises, tá? No critério da máxima energia de distorção, lembra que a nossa tensão admissível, então, com coeficiente de segurança igual a 2, vai ser então os 400 MPa, que é igual a 40 kN por centímetro quadrado, dividido por 2. Nossa tensão admissível, então, 20 kN por centímetro quadrado. Jogando toda essa tensão aqui, a gente vai chegar que a nossa espessura H desse cilindro tem que ser maior ou igual a 1,9 centímetros. Legal, pessoal? Bom, então por hoje a gente fica aqui, tá? Espero que vocês aproveitem alguma coisa, estudem a aula 5 lá das notas de aula e podem começar a resolver os problemas lá. Nas aulas seguintes a gente vai gravar mais alguma coisa aqui para resolver mais uns probleminhas ali. Legal? Bons estudos, quaisquer dúvidas mandem e-mail lá para mim. Um abraço, até mais.